Olá amigos, o Supermarine Spitfire, também conhecido como Fire Breathing, é uma das mais famosas aeronaves da história. Ela é um símbolo britânico da Segunda Guerra Mundial. Em 1931, o ministro da Aeronáutica britânico o encomendou um novo Interceptor. Ele queria um caça com cockpit fechado e trem de pouso retrátil. Para o Estado-Maior britânico, estava fora de questão confiar nas tecnologias existentes. Era necessário produzir um novo dispositivo. O objetivo era esmagar o inimigo o máximo possível. 3 projetos foram então selecionados, mas nenhum deles foi unanimidade. No entanto, uma das empresas concorrentes, a Supermarine, demorou a apresentar seu protótipo. Além disso, estava abaixo do critério de seleção. Algum tempo depois, a Supermarine ofereceu um modelo completamente novo. O Comodoro do Ar, Henry Cave, achou esta nova aeronave interessante. Ele então decidiu ordenar o início da sua construção. Assim começa a aventura do Spitfire, o avião mais simbólico da história. Criado do zero pelo engenheiro aeronáutico britânico R.J. Mitchell, fez seu primeiro voo em 5 de março de 1936. É um dos maiores avanços do século passado. Mas como o Spitfire se tornou o emblema de uma nação inteira? Ele foi a figura da resistência britânica à força aérea da Alemanha nazista. Um dos principais líderes do partido nazista, Hermann Göring, esperava um esquadrão de Spitfires para lutar contra a resistência inglesa. Este também foi o caso de todos os membros do governo do Terceiro Reich. Essas aeronaves eram incrivelmente manobráveis e muito rápidas. Dotado de asas elípticas, conseguia atingir uma velocidade altíssima até então desconhecida. Esta característica foi retomada no Supermarine S-6, que não é outro senão o hidroavião Schneider Trophy. Muito apreciado por todos os pilotos, é o responsável pelo triunfo da Royal Air Force. Apesar do desequilíbrio de forças contra os alemães, a Batalha da Grã-Bretanha foi um grande sucesso para os britânicos. No entanto, a luta parecia perdida antecipadamente. Hitler treinou constantemente suas forças armadas, enquanto a defesa britânica evoluía no caos. A Força Aérea da Alemanha nazista entrou na dança acompanhada por 2.600 aeronaves operacionais. Por sua vez, a Royal Air Force tinha ao seu lado 300 Spitfires e 500 Hurricane. Winston Churchill estava convencido de que a primeira semana de luta seria suficiente para acabar com os ingleses, mas isso sem levar em conta a velocidade e a manobrabilidade dos Spitfires. Os alemães foram, portanto, incapazes de neutralizá-los. Mas a união do Spitfire e do Hurricane foi um trunfo importante durante esta batalha. O Hurricane cuidou dos bombardeiros porque era muito mais robusto. Por sua vez, o Spitfire cuidou dos caças por sua velocidade e agilidade. Foi sua baixa autonomia que o impediu de enfrentar os bombardeiros alemães. No entanto, ele conseguiu interceptar um grande número de bombas voadoras, o que só aumentou sua reputação. Foi também o primeiro caça aliado a abater um Messerschmitt Me-262, o primeiro caça-jato operacional da história. Consequentemente, os alemães nunca conseguiram lançar a invasão que permitiria assumir rapidamente a Inglaterra. Se essa invasão tivesse ocorrido, os desembarques na Normandia não teriam sido possíveis. Assim, os Estados Unidos não teriam a oportunidade de libertar a França. Isso provavelmente teria causado a morte de 430 mil judeus britânicos. E os alemães teriam vencido a corrida pela bomba atômica. Muitos dos cientistas que faziam parte do projeto Manhattan viviam na Grã-Bretanha naquela época. O Spitfire tinha trem de pouso estreito, o que tornava essa etapa complicada. Alimentado por um motor Rolls-Royce, tinha a bordo um armamento particularmente poderoso para a época. Também podia carregar 2 bombas de 250 kg cada sob suas asas. Além disso, o cockpit poderia acomodar 230 kg. Existiram 24 versões do Spitfire. A mais usada foi o Mk5 e o Mk9. O primeiro tem uma célula reforçada e um motor mais potente. Já o segundo possui um armamento mais agressivo. Uma versão naval do Spitfire também viu a luz do dia. Chamado Supermarine Seafire, tinha asas dobráveis e um trem de pouso. O Spitfire foi exportado para a França, Irlanda, Romênia, Dinamarca e Polônia. E também para países como Israel, Síria, Egito, Turquia e Canadá. Finalmente, mais de 21 mil Spitfires foram construídos em 24 versões.
Durante a Segunda Guerra Mundial, seu armamento e motores aumentaram constantemente de potência. Entrando em serviço antes do início da guerra, este caça é uma das poucas aeronaves que permaneceu na linha de frente até o final do conflito. Após a guerra, ele continuou a prosperar. Durante os 6 anos de conflito, este dispositivo esteve em perpétua evolução. Os últimos caças deste tipo foram retirados de serviço na década de 1960. Ainda assim, os dias do Spitfire nem sempre foram bons. Em meados da década de 1920, era impensável que um avião pudesse ultrapassar 420 km por hora. Já o Spitfire podia mergulhar a mais de 270 km por hora. É verdade que o potencial dessas aeronaves há muito foi deixado de lado. Não parecia possível que caças capazes de interceptar bombardeiros pudessem ser construídos. Mas finalmente, entre 1929 e 1930, os aviões de R.J. Mitchell estabeleceram recordes mundiais de velocidade, vencendo o troféu Schneider. Antes do sucesso do Spitfire, a Supermarine se encontrava em apuros. Na época, o governo financiava amplamente esses vários projetos. No entanto, ele sentiu que essas despesas não eram uma prioridade. A Supermarine estava, portanto, prestes a desistir, mas isso sem levar em conta o empurrão muito generoso de Lady Wilston. Nascida em uma família modesta, ela se tornou a mulher mais rica da Grã-Bretanha, depois de se casar com um rico armador milionário. Depois de sua morte, ela herdou toda a sua fortuna sozinha. Então, ela não conhecia limites. Multiplicou o apoio aos cristãos oprimidos na Rússia e o movimento pelo direito das mulheres. Em 1931, a Supermarine recebeu um cheque cobrindo o custo total do S-6. O Spitfire podia ver o dia. Graças a este financiamento inesperado, a Supermarine pôde continuar a sua atividade e desenvolver os seus projetos. Só podemos agradecer a esta senhora, sem a qual o rumo da guerra teria sido diferente. A equipe de R.J. Mitchell estava na vanguarda dos avanços da aeronáutica. Ele usou o troféu Schneider para testar seus modelos e comparar-se com os maiores. Esta equipe desempenhou um papel pioneiro no campo da aeronáutica. Podemos tomar o exemplo do Atelier de Putois, do fabricante americano Lockheed. Ele foi o criador do U-2. Este é o famoso avião espião que tirou fotos das bases de lançamento de mísseis em Cuba. Falamos também do Blackbird, que não é outro senão o avião mais rápido dos últimos 35 anos. Assim como a equipe de R.J. Mitchell, é graças à inovação e à curiosidade que certos dispositivos agora são reconhecidos universalmente. Ainda hoje, o Spitfire continua sendo um verdadeiro monumento histórico. Em 2019, um desses caçadores empreendeu uma turnê mundial de 4 meses. Foi em dezembro de 2019 que o sonho de 2 aviadores britânicos chegou ao fim, um símbolo mítico da Batalha da Grã-Bretanha, e esta foi a primeira vez que um dispositivo deste tipo realizou uma turnê mundial. Da Estátua da Liberdade, pirâmides do Egito, ele cruzou o Oceano Atlântico bem como a costa norte do Pacífico. E foi quando sobrevoava os Estados Unidos que se deparou com um problema no sensor de temperatura. Teve que parar então alguns dias em um rancho no Texas para encontrar uma solução. Finalmente, retornou à Grã-Bretanha, viajando pela Grécia e Itália. Com esta incrível jornada, os 2 aviadores quiseram homenagear o Spitfire e seus projetistas. Hoje restam apenas 250 modelos. Apenas cerca de 50 ainda são capazes de voar. A maioria desses dispositivos está no Reino Unido. Ainda hoje, este caçador mantém uma imagem intacta e vitoriosa. Mas o que será daqui 10 anos? Se você gostou deste tema, não hesite em curtir o vídeo. Para assistir outros vídeos, lembre-se de se inscrever no canal. E se quiser, deixe-nos um comentário. Isso pode ser muito útil no desenvolvimento dos nossos próximos tópicos. E acima de tudo, ative o sininho de notificações para não ficar de fora de nenhuma das nossas novidades. Até breve no ATEC PT!